Bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos. Dia 5 de fevereiro de 2026. Glória a Deus. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Amém? Eu vou estar lendo Salmos 91, aguardando também outros irmãos para chegar, para a glória de Deus. Aleluia, eu vou profetizar sobre a minha vida e sobre a sua vida também, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deixa eu arrumar aqui rapidinho. Amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita. Você não será atingido. Somente com seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: O Senhor é meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Porque aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Ele o sustentará nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra. Com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei e o protegerei. Porque conhece meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Eu o livrarei e glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus. Aleluia. A irmã Liana está com oportunidade de louvar o Senhor nesta manhã, orar depois pela pastora Aline, que vai estar trazendo a palavra e por todos nós. Amém? Amém. Glória a Deus. Estou um pouco cansada, Pai do Senhor, igreja, mas Jesus falou: minha filha, levanta e vai fazer o meu ide. Então, eis-me aqui, Senhor. Vamos louvar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Santo és tu, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus poderoso. Para saber quem sou, pra mergulhar dentro de mim, só mesmo Deus do céu, para vasculhar as minhas emoções, escanear a alma. Somente Ele que sabe de tudo, sem pôr num papel. Aleluias, oh glórias, porque o meu futuro já é o que Deus tem para mim, não o que os meus inimigos querem. E Ele antecipa um remédio quando eles me ferem. Na hora que eu sou atingida esse remédio, sará meu coração, meu coração. Chorar, eu choro sim, porque além das emoções, o Santo Espírito de Deus me quebrantou. Já fui quebrado muitas vezes os pedaços, foi Deus quem ajuntou. Já fui ferido, mas neste período, Jesus por mim lutou, lutou sim. Eu trago marcas de batalhas e sinais de guerra. Ainda sinto no meu corpo as dores dessa terra. Eu trago em minha mão esquerda o escudo de poder. Na outra espada da palavra para me defender. Se eu não puder lutar de pé, eu me ajoelho e oro.
Se eu não puder sorrir humildemente, eu choro. Jesus me vê chorando e vem me socorrer. Aleluia. Obrigado, papai, por me dar fôlego, Senhor. Aleluia, Jesus. Santo és tu, Senhor, santo és tu. Oh, glória, aleluia. Glória a Deus. Chorar, eu choro sim. Porque a mão de Santo Espírito de Deus me quebrantou. Já fui quebrado e muitas vezes os pedaços. Foi Deus quem ajuntou. Já fui ferido, mas neste período Jesus por mim lutou. Oh, glórias! Eu trago marcas e batalhas e sinais de guerra. Ainda sinto no meu corpo as dores dessa terra. Eu trago em minha mão esquerda um escudo de poder. Na outra espada da palavra para me defender. Se eu não puder lutar de pé, eu me ajoelho e oro. Se eu não puder sorrir humildemente, eu choro. Jesus me vê chorando e vem me socorrer. Se eu não puder lutar de pé, eu me ajoelho e oro. Se eu não puder sorrir humildemente, eu choro. Jesus me vê chorando e vem me socorrer. Eu trago marcas e batalhas e sinais de guerra. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Pai. Santo, santo é o Senhor. Glória a Deus que eu estou de pé, papai. Muito obrigado, Senhor, porque eu venci mais uma vez, Pai. Obrigado, Deus, por ter me acordado nesta manhã para te louvar, porque o Senhor é digno de glória, de honra e de louvor. Não sou nada, Pai. E sem tu, sem o Senhor, pior. Obrigado, Senhor, por todas as guerras que eu passei. Hoje está com 8 dias, mas o Senhor sempre está comigo. Glórias a Deus. Perdão, minhas irmãs. Vamos orar ao Senhor Jesus. Vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Aqui estou, Senhor, só te agradecendo, porque tu és bom, tu és maravilhoso, tu és perfeito, tu és tudo para mim, da minha vida e das minhas irmãs, Pai. Senhor, obrigado por este maná. Obrigado, Deus. Obrigado que este maná, Senhor, sustenta, meu Pai, muitos que estão determinados a sair da tua presença e conhece, Pai, este alimento da manhã, Pai. Se firma mais. Eu já vi testemunha aqui, Senhor, de dizer que estava desistindo. E por causa do Senhor Jesus Cristo, que ouviu o Senhor Jesus Cristo, meu Deus amado e querido, falar do teu amor, da tua graça, os testemunhos, está de pé. Muito obrigado, Deus. Guarda cada um que está aqui presente. Guarda minha filha que vai ali no ônibus, Pai. Guarda, meu Senhor Jesus Cristo, todos os meus filhos. Toma nas tuas mãos a Camila, que está na frente do trabalho hoje, a casa dela, o ministério. Toma também, Senhor, a Bruna, que está gravando. Toma, meu Pai amado e querida pastora Malha, a saúde dela e a saúde de todos, Pai. Eu oro e determino cura em o teu nome, Senhor, para todos que estão enfermos neste momento, Senhor. Também te apresento quem vai ouvir, assistir, os que saíram, os que ainda estão aqui, Pai. Toma, Senhor Jesus, a pastora Analia nas tuas mãos. Eu sei que ela já está nas tuas mãos, mas guarda mais e mais, Pai. Ah, Pai, coloca brasa, Senhor, na boca dela, Pai, para que a tua palavra alcance a muitos, Senhor Jesus Cristo. Guarda a casa dela, guarda a família dela. Eu sei que ela já está, Senhor, com a palavra ardendo no coração. Mas que o Senhor venha, meu Pai eterno,
fazer com que essa palavra arda no nosso também, papai. Guarda todos, meu Deus. Obrigado, Jesus. Eu não tenho nem palavra para te agradecer. Obrigado. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém. Deus te abençoe, missionária Eliana. Melhoras. Pastora Aline, deixa Deus te usar nessa manhã para falar conosco da parte de Deus. Amém? Amém, glória a Deus. Bom dia, igreja amada do Senhor Jesus. Paz seja convosco, shalom, paz do Senhor, graça e paz. Que o Senhor nessa manhã venha falar aos nossos corações, venha trazer aquilo que Ele deseja para nós, aquilo que nós precisamos ouvir. Amém? O nosso tema hoje é colocando o coração no lugar certo. Você que está com a sua Bíblia aí, a nossa referência bíblica está em Mateus, o capítulo 6, o versículo 33. Vamos falar de alguns outros, mas esse é o nosso foco principal hoje. Diz assim a palavra do Senhor: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Amados, uma verdade fundamental é ensinada por Jesus aqui, neste versículo, né? Nós ouvimos muito. Eu acredito que esse versículo seja um dos primeiros que a gente aprende quando a gente recebe a Jesus como Senhor e Salvador. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mas o que verdadeiramente este versículo tão simples, tão falado, tão revisado, ele vem falar hoje para nós. Porque a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. A palavra de Deus, ela traz renovo, ela traz transformação. Ela começa pela nossa mente, passa o coração e nos leva à prática daquilo que ele deseja para nós. Como uma semente, né? Uma boa semente plantada num solo fértil, ela frutifica, ela dá fruto, e no decorrer da nossa vida nós desfrutamos de todos esses frutos. Então, o Senhor Jesus, ele nos fala aqui, ele nos mostra a importância de ter as prioridades corretas. Sabe, cada dia mais está mais difícil nós priorizarmos a Deus e o seu reino. Você tem percebido o quanto o foco do ser humano, principalmente do cristão, tem saído, os olhos têm saído de Deus e têm sido focado em outras coisas ao seu redor? Cada vez mais tem sido difícil focar no reino de Deus, porque nós temos muitas distrações, nós temos muitas preocupações, nós temos muitos objetivos, metas, sabe, para alcançar, para atingir. Então, o Senhor, nessa manhã, quer nos trazer de volta. O Senhor, ele quer refazer a nossa rota nessa manhã. Muitas vezes nós vivemos ansiosos, né? Correndo atrás de coisas, embora sejam importantes, tá? Nós temos que ressaltar isso, porque é importante você ter o que comer, você ter o que vestir, você ter tudo aquilo que você necessita. Isso é importante, mas não são essenciais. Existe algo que é essencial e nessa manhã nós vamos estar falando sobre isso. Não é a segurança financeira, sabe? Não é o sucesso, os reconhecimentos, os bens materiais, não é esse o nosso foco. Jesus, no Sermão do Monte, nos oferece um caminho diferente, um princípio, ele reorienta toda a nossa vida. Quando ele diz, mas buscai em primeiro lugar o reino, né? O reino de Deus e a sua justiça. Para quê? Para conseguir alcançar o coração dele, o coração do Senhor. Né? O que significa, então, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? Nós vamos falar um pouco mais profundamente sobre isso. Primeiro, buscar o reino
significa submeter nossa vida ao governo de Deus. Ou seja, desejar sua vontade na nossa vida, desejar que a sua vontade seja feita na nossa vida e também através das nossas vidas. Esse tem que ser o nosso desejo. Isso é buscar o reino de Deus. É viver de acordo com os valores e os princípios do seu reino. Se há um governo, se há um rei, quem são os servos deste rei? Quem são os súditos deste rei? Somos nós. E se há um rei que ordena, nós obedecemos. Nós ouvimos atentamente a sua voz e obedecemos. E como resultado, ele acrescenta as demais coisas. O que vem ser essas demais coisas? Nós vamos também ver aqui adiante. Né? Então, nós temos que buscar em primeiro lugar os princípios do seu reino, o seu amor, a sua justiça, o seu serviço. Sabe, amados, muitas pessoas pensam que buscar o reino de Deus é fazer a obra do Senhor somente. Muitas pessoas pensam que porque elas pregam, porque elas cantam, adoram, porque elas oram, porque elas limpam a igreja, porque elas abençoam a vida do seu pastor, ela está buscando o reino de Deus. Mas buscar o reino de Deus vai muito mais além do que isso. O Senhor, ele quer ter uma intimidade particular com cada um de nós. É algo tão profundo que só eu e você podemos falar sobre isso. Eu não posso testemunhar aquilo que Deus faz na sua vida. Eu não posso falar de como é o seu relacionamento com Ele, qual é a sua intimidade. Eu não posso julgar isso. É algo íntimo. É algo que é só você e Ele mesmo, né? Então, quando você prioriza esse relacionamento com o Rei, com o seu Pai, Ele acrescenta aquelas coisas que muitas vezes têm sido motivo do sono perdido, tem sido motivo de grandes preocupações, né? Principalmente quando o homem, que é o cabeça, muitas vezes se preocupa em colocar o sustento para dentro da casa, e às vezes isso não acontece, né? Às vezes a esposa também, que trabalha para ajudar na renda da casa, também se preocupa, e muitas vezes isso tira o sono, tira a paz, tira o equilíbrio da família, sabe? Descortina uma sequência de problemas, sabe? De relacionamentos familiares. Então, essa é uma chave que vira na nossa vida quando nós buscamos, em primeiro lugar, o reino de Deus, quando nós priorizamos o nosso relacionamento com Ele. Isso é buscar o reino de Deus. E como é buscar a sua justiça, segundo a palavra? Refere-se tanto à justiça de Deus imputada a nós pela fé, né, em Cristo Jesus, ou seja, a nossa posição correta diante dele, quanto à prática da justiça em nossos relacionamentos na sociedade, refletindo o caráter de Deus. Nós somos embaixadores de Cristo nessa terra. Então, aquilo que nós somos é aquilo que é a quem nós representamos. Quando as pessoas olham para nós, eles dizem, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Mas como nós estamos representando o Senhor nessa terra? Cabe a nós, com justiça. Qual é a justiça do seu coração? É aquilo que você pensa? Ou com a justiça que diz a palavra do Senhor? Como você está julgando as coisas, no seu coração? Quando nós colocamos o reino de Deus e a sua justiça como prioridade máxima, o foco principal da nossa vida, há uma promessa que nós lemos agora há pouco. Jesus promete que as outras coisas necessárias, ou seja, todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Ou seja, vamos ver o que é isso, na verdade. Você que ainda está com a sua Bíblia, nós vamos ver lá no mesmo capítulo, no versículo 25, diz assim: portanto, eu digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao vestir. Não é a vida mais importante que a comida
e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial os alimenta. Não tem você muito mais valor que elas, né? O que diz mais adiante também? O Senhor também vem falar para olhar para os lírios do campo. Ele diz, olha os lírios do campo, né? Olha só para os lírios do campo, lá mais adiante. Por que vocês se preocupam com roupas, né? Ele fala mais adiante aqui no versículo 28. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que uma hora nasce e outra hora murcha, outra hora morre, lançada ao fogo, né? Como diz a palavra, quanto mais a nós, né? A gente não tem que ficar se perguntando o que vamos comer, né? O que vamos beber, o que vamos vestir. O Senhor aqui, Ele tira as nossas preocupações, Ele tira as nossas ansiedades e Ele coloca o que é o nome dEle poderoso para nós clamarmos, para nós buscarmos a sua presença. Ele se deu por nós, né? Ele se entregou para que nós tivéssemos tudo isso. Nós temos que tomar posse dessa promessa. Nós temos que buscar, em primeiro lugar, o seu reino, priorizar. Quando nós colocamos o seu reino e a sua justiça, né, ele promete e ele cumpre, porque ele não é homem para que minta, né, nem filho do homem para que se arrependa. Não que essas coisas sejam irrelevantes, mas elas encontram o seu lugar certo. Amém? A ansiedade, quando há ansiedade em relação a tudo isso, ela diminui, porque a nossa confiança está no Pai Celestial. A nossa confiança está no Senhor, né? Como disse lá em Mateus 6:32, bem aqui no finzinho, diz assim, bem aqui abaixo, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Você precisa de todas essas coisas e Ele sabe, né? Tudo que nós precisamos, o Senhor sabe, mas Ele quer ouvir a nossa voz. Quem aqui é pai e mãe que não quer ouvir a voz de um filho? Nós queremos ouvir a voz dos nossos filhos. Nós queremos ouvir eles dizendo que estão bem. Nós queremos ouvir a voz dos nossos filhos, mas com alegria, não com tristeza. Assim o Senhor nos ama. E Ele sabe o que a gente precisa, mas Ele quer ouvir a nossa voz. A palavra do Senhor, ela vem dizer que as nossas petições sejam conhecidas do Senhor através de orações e súplicas. Ele sabe o que nós precisamos, mas Ele quer ouvir a nossa voz. Olha só como filhos preciosos e amados nós somos, a ponto do Pai querer ouvir a nossa voz todos os dias, né? Assim como você quer ouvir a voz dos seus filhos e saber que estão bem, né? Quando o filho precisa de algo que ele não fala, você não vai saber o que ele quer, né? Ao contrário do Senhor, Ele sabe o que a gente quer, mas Ele quer nos ouvir. Amém? Colocar Deus em primeiro lugar talvez seja uma decisão difícil, sabe? Um ato de fé ou uma mudança de foco. É como eu falei no início, ultimamente nós temos deixado muitas coisas serem o nosso foco principal, sabe? Muitas vezes já acordamos preocupados com o que vamos fazer, o que vamos comer, o que vamos vestir, o que os nossos filhos vão ter, sabe? A nossa preocupação, ela está acima da nossa busca. No entanto, o primeiro abrir dos olhos deveria ser obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado, porque eu sei que o Senhor já preparou o melhor dessa terra para mim. Porque a tua palavra diz, se creres e me ouvires, né? Comereis o melhor dessa terra. Ou seja, eu vou te dar o melhor, meu filho, minha filha. É isso que o Senhor diz nessa manhã. Quando você me busca em primeiro lugar, eu acrescento aquilo que você precisa, porque você é mais precioso, mais preciosa do que as coisas.
você é alguém importante para mim. Todos os dias o Pai fala isso no nosso coração. E nós temos que ter a sensibilidade de ouvir essa voz. Essa voz que é mansa, essa voz que é tranquila e que nos traz paz. Porque o que mais nós precisamos nesses tempos é paz. Em meio a muitas guerras, em meio a muitas tribulações, em meio às dificuldades. O Pai quer fazer isso em nossas vidas, né? A pessoa experimenta a provisão e a paz de Deus de uma maneira inesperada, quando busca, em primeiro lugar, o reino de Deus. E eu faço uma pergunta hoje para todos nós: como estão as nossas prioridades? O que nós temos buscado em primeiro lugar todos os dias? Tem sido o reino de Deus? Tem sido a sua justiça? Porque muitos querem que as coisas sejam acrescentadas. Muitas pessoas estão invertendo esse versículo aí, né? Muitas pessoas querem que as coisas sejam acrescentadas. Se forem acrescentadas, eu busco o reino de Deus. Quantas pessoas não dizem isso, né? Se eu conseguir fechar esse negócio aqui, eu vou dar uma oferta para o meu Deus. Se eu conseguir tal coisa, eu devolvo o meu dízimo. Se eu conseguir, né? Então, está invertendo este versículo tão precioso e tem deixado de buscar o Senhor em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça, e as demais coisas não estão sendo acrescentadas. E às vezes estão ocupando quem? A Deus. E não as suas atitudes erradas, as suas prioridades erradas, né? Suas preocupações têm sido o primeiro lugar na sua vida, a sua agenda, aquilo que você investe, o seu tempo e a sua energia revelam aonde está o foco do seu coração. Pare para pensar um pouquinho agora. Em que você tem focado, né? Aonde você tem gastado o seu tempo e a sua energia? Em quê? O que tem sido tirado? Em que você tem depositado mais o seu tempo e a sua energia? É ali que está o foco do seu coração. Então, amados, que nessa manhã nós possamos meditar nessa palavra. E não sermos somente ouvintes, meros ouvintes, mas praticantes da verdade do Senhor. Para que a gente possa experimentar, como diz a palavra dele, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor nas nossas vidas. Amém? Que nós possamos buscar o seu reino e a sua justiça. E, acima de tudo, não somente buscar, mas confiar que o Pai está cuidando de todo o resto para nós. E aí, o nosso coração ele encontra o lugar certo. Amém? Que o Senhor, ele possa estar lhe abençoando nessa manhã. Que ele encontre, né, a abertura necessária desse coraçãozinho que está aí sedento, eu sei que todos nós estamos sedentos por sua presença e que esse alimento ele venha nos fortalecer. Algo tão simples, um versículo tão conhecido, mas que seja um alimento profundo para a sua alma, para a sua vida, e que você tenha saúde plena, corpo, alma e espírito em todo o tempo. E que o Espírito Santo faça você lembrar, todas as vezes que você tente mudar o foco, que ele lhe traga novamente para o foco principal, que é buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Um bom dia a todos, que a paz do Senhor seja com você e a sua casa. Em nome de Jesus, eu agradeço a minha oportunidade. Deus abençoe, pastora Aline. A missionária Thelma, ela poderia estar orando por todos nós, amém? Pela presença de Deus, e a pastora Aline dá a bênção apostólica no final. Glória a Deus. Amém, amada. Paz do Senhor Jesus, bom dia a todos. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor amado. Eu te louvo, Senhor amado, nesta manhã, mais uma vez pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo teu amor. Te agradeço, Senhor amado, por esta palavra, Senhor, por nos instruir, Senhor, um pouco mais, Senhor, nesta manhã, Pai. Abençoa, meu Deus querido e santo, a tua filha, sempre trouxe a palavra, Senhor. Abençoa a sua casa, seu ministério, a sua família, Senhor. Abençoa, Senhor, o que cantou, Senhor amado, nesta manhã, Senhor.
Abençoa tua serva que está na direção nesta manhã, ó Pai querido. Abençoa a vida da pastora Amália, Senhor. Abençoa, Senhor, a vida do Jean. Abençoa todos, ó Deus querido e santo, que faz parte da presença de Deus, da empresa, Senhor amado. Os trabalhadores, ó Pai querido, os entregadores. Pai, abençoa de uma maneira poderosa aqueles que são alcançados, Senhor, pela mensagem, Senhor amado, pregada através das camisetas. Que o Senhor venha abençoar todos aqueles que colocam a camiseta no corpo, Senhor. Papai querido e santo, que a tua palavra penetre, Senhor, até a divisão da alma e do espírito, Senhor. Encontre guarida, Senhor, em cada coração, meu Deus. Ô Espírito Santo da verdade, todos aqueles que colocam o olho, Senhor, sobre a mensagem que o Senhor venha trabalhar, meu Pai, na vida de cada um. Pai Santo, Deus da glória, abençoa, Senhor, todos aqueles que faz parte deste trabalho, Senhor amado, na parte, Senhor amado, administrativa, Senhor. Abençoa, Jesus querido e santo, a tua igreja, a tua noiva, Senhor, todos que estão envolvidos, Senhor, neste grande chamado, Senhor, meu Pai. Que nós viemos fazer, Senhor, com excelência, Senhor, com sabedoria, Pai. Meu Deus querido e santo, vai enchendo a tua igreja, a tua noiva, Senhor amado e santo, do óleo, da unção, do azeite, Senhor, meu Deus. Papai querido, para que o Senhor, ó Pai, quando vier, Senhor, não nos pegue de surpresa, mas que todo dia nós viemos encher a nossa lamparina, assim como a tua serva tem pregado, anunciado, Senhor, a tua palavra, Senhor. Abençoa todos de um modo em geral, Senhor, todos aqueles que proclamam o teu nome e todos aqueles que estão cocheando entre dois pensamentos, desperta. Aquele que está morto espiritual, Pai, ressuscita. No nome de Jesus Cristo, é a minha oração, é o meu clamor, é o meu anseio, o meu desejo, Senhor, da minha alma, Senhor. Eu clamo, Senhor, pela nossa nação brasileira. Ah, meu Deus querido, é no nome de Jesus que eu suplico, eu rogo neste momento, Senhor. E a tua igreja confirma, Senhor amado e santo. A tua igreja, Senhor, clama a ti, papai querido, e crê, Senhor, no sobrenatural sobre a terra, sobre as vidas. No nome de Jesus Cristo, ó Pai Santo, eu quero te louvar e te agradecer. No nome de Jesus Cristo. E a igreja diz amém. Glórias a Deus. Aleluia. Amém. Coloque sua mãozinha aí na posição de receber e que a bênção do Senhor, meu Deus, que a bênção do Filho, do amado Jesus, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. E a igreja reunida diga amém. 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 Deus, aleluia. Amém, glória a Deus. Deus abençoe a todos. Obrigada, pastora Josiane, por estar gravando. No momento a Bruna não vai estar, a pastora Josiane vai estar nos ajudando, né? Para a glória de Deus. Deus abençoe a pastora Amália também. À tarde também tem oração. Amém, irmãos? Quem puder estar lá entrando, ajudando também. A toda ajuda, toda oração é bem-vinda. Glória a Deus, né? Porque juntos a gente chega mais longe com Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Tenha um dia bem. Amém. Bom dia a todos. E amanhã tem devocional, em nome de Jesus, amém? Se Jesus não voltar, glória a Deus. Aleluia. Se voltar também, melhor ainda. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém, amada.